Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Pedindo sempre o like, sua inscrição, seu compartilhamento. Vamos falar aí de Fluminense e Atlético Goianiense, jogo dessa quarta-feira à noite. O Fluminense tem dois desfalques importantes, são dois jogadores titulares, é o Manuel, um dos melhores zagueiros do Fluminense na minha opinião. Está tendo atuações até melhores do que a do Nino. E do lateral direito, Samuel Xavier, que é um principal jogador ali pelo lado direito. A única opção ofensiva que o Fluminense tem pelo lado direito é justamente o Samuel Xavier. Por quê? O Matheus Martins, que era para explorar aquele lado direito, fica funilando, caindo pelo lado esquerdo também, jogando pelo setor do Arias. Pouco é utilizado o lado direito pelo Matheus Martins. O Arias a gente já sabe que a praia dele é lá pelo lado esquerdo. Então a única opção ofensiva ali pelo lado direito é o Samuel Xavier, ele está fora porque recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Manuel, vocês sabem muito bem que é um desfalque seríssimo, muito por causa do Luiz Flávio, né, o cidadão que apitou o último jogo contra o Atlético Mineiro, que deu um cartão amarelo para ele, na minha opinião, sem justificativa por aquele amarelo. Ele quase foi praticamente agredido pelo jogador do Atlético Mineiro, com uma cabeçada, se não me engano, um Alan, ex-jogador do Fluminense. Estava esquecido lá no Liverpool, né? O Fluminense alavancou a carreira dele, com o próprio Fernando Diniz, e depois num pênalti, não tenho certeza se foi ou não, aí o Manuel foi expulso, se foi pênalti, se foi realmente pênalti, tem muito árbitro que dá aquele pênalti e não dá amarelo pro infrator, mas aconteceu com o Fluminense, tudo acontece com o Fluminense, então o Manuel está fora do próximo jogo. São dois desfalques importantíssimos, na minha opinião. Porque abre uma brecha da manutenção do Felipe Melo como titular. Todo mundo sabe que o Felipe Melo é a menina dos olhos, né? Menina dos olhos do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem uma vaga de volante, ele enfia o Felipe Melo. Tem uma vaga de zagueiro, ele coloca o Felipe Melo, ainda dá braçadeira de capitão. Então vai que pode pintar novamente o Felipe Melo na zaga. Já na lateral direita, no lugar do Samuel Xavier, é Calegari. Calegari chegou até a entrar no segundo tempo para ganhar um ritmo de jogo, não entrou na lateral direita, entrou mais ali no meio de campo, e é uma opção clara, óbvia, para jogar na lateral direita. O que o Fluminense perde com o Calegari na lateral direita? É essa profundidade, é essa parte ofensiva, é explorar a linha de fundo, coisa que o Calegari não faz. O Calegari é um volante, ele entrou nessa função, na função de volante contra o Atlético Mineiro. Então, todas as vezes que o Calegari foi titular, ele foi um período longo aí no Fluminense como titular da lateral direita, o Fluminense sofreu muito na parte ofensiva. Foi muito protegido no setor defensivo, o Calegari é bom marcador, porque é volante de natureza, então o setor direito, defensivamente, vai ser ok contra o Atlético Goianiense, mas uma lateral direita ofensiva, quase como um ala, o Calegari não sabe fazer. E a gente vai precisar de explorar e de utilizar esse artifício contra o Atlético Goianiense. Como eu falei no começo desse vídeo, o Fluminense tem dificuldade de explorar o lado direito ofensivamente, porque o Matheus Martins pouco joga pelo aquele lado, tá sempre caindo pelo lado esquerdo, porque é o lugar dele. Ele joga pelo lado esquerdo ele tem suas melhores atuações, principalmente na Copinha, no início do ano, no Sub-20. Então ele se sente melhor pelo lado esquerdo. Então o lado direito praticamente do Fluminense é esquecido. A gente cansa de ver, se vocês observarem em vídeos aí das transmissões do jogo do Fluminense, o Samuel Xavier sozinho implorando por uma bola lá do outro lado. Que uma inversão de um lado da esquerda para a direita pegaria o Samuel Xavier livre. E a gente não vai ter essa força ofensiva graças à suspensão, terceiro cartão amarelo que o Samuel Xavier recebeu. E o lateral substituto é de características defensivas. É um jogo que o Fluminense joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Fluminense vai novamente jogar canhoto, jogar tudo pelo lado esquerdo, jogar torto. Uma marcação forte do Atlético Goianiense no lado esquerdo, o lado mais forte do Fluminense, que já está manjado pelos adversários. Se o Atlético Goianiense fizer uma marcação forte ali pelo lado esquerdo de ataque do Fluminense, meu amigo, vai dificultar muito as jogadas do nosso tricolor. O Fluminense teve duas dúvidas que está começando a dissipar aí, que seria pior ainda para o Fluminense. Porque o Fluminense tem uma espinha dorsal, né? É o Nino, o Manuel, daí tem o André na volância, tem o Ganso, aí tem o Arias e o Cano. É uma espinha dorsal, esses jogadores, faltando um ou dois desses jogadores,
é um prejuízo enorme para a equipe do Fluminense. O Fluminense vai sentir uma falta tremenda. E a gente teve aí dúvidas com relação ao Nino, que ficou fora do jogo passado contra o Atlético Mineiro por causa de um desconforto muscular. Então ainda havia essa dúvida com relação a ele. E também do Arias, que nesse jogo contra o Atlético, no finalzinho do jogo, aos 44 minutos, saiu sentindo também uma contusão. Daí foi perguntado para o Fernando Diniz na coletiva: e aí, Fernando, qual é a situação real do Arias? Ele falou que não podia detalhar, porque tinha acabado de... Não é médico, né? O repórter também que faz um tipo de pergunta dessa pro treinador assim que acaba o jogo, como é que é a situação dele? Ele não é médico, não fez o exame após a partida. Mas, segundo o Fernando Diniz na coletiva, ele disse que não seria problema, que ele acha que vai poder contar com o Arias. No treinamento desta segunda-feira, o Arias treinou normalmente e o Nino também. Porque, meu amigo, já perdeu o Manuel por expulsão. Aí você perdeu o Nino, perdeu os dois zagueiros titulares, as únicas opções são Felipe Melo, David Duarte e David Braz. São as únicas opções para a zaga. Você perder dois zagueiros titulares vai fazer uma falta tremenda. Na minha opinião, na zaga do jogo contra o Atlético Goianiense, não pode ser o Felipe Melo quem vai substituir o Manuel. Não pode, em hipótese nenhuma. A gente já sabe muito bem os problemas que a zaga tricolor fica, de lentidão, mau posicionamento, com a escalação do Felipe Melo. É simples. É David Braz como titular. Se não for o David Braz, é o David Duarte. O David Duarte não tem condições. Então, manda embora, demite quem contratou o David Duarte lá do Goiás, uma novela que demorou meses, o camarada, o Fluminense pagou para contratar esse camarada, o camarada no momento crítico, né, do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense está brigando por vaga na Libertadores, apesar da Libertadores estar bem próxima do Fluminense, quase 90% de chance, você não poder contar com um jogador que está tanto tempo no elenco tricolor. Então é fácil, pega o David Braz e coloca como titular ao lado do Nino, caso o Nino jogue, e as chances são grandes do Nino estar em campo. Então essa situação, já com o Arias também treinou normalmente, Nino e Arias treinaram normalmente nessa segunda-feira, então provavelmente os dois estarão em campo na quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Graças a Deus. Mas se vier a faltar o Arias, que eu espero que não aconteça, o William Bigode deve herdar a posição de titular. Tá vendo? Como dá uma quebrada? Como o time titular perde a força quando uma dessas peças aí da espinha dorsal sai, aí tu perde o Arias, aí tu ganha o William Bigode. É uma queda no rendimento, na minha opinião, muito frustrante, né, para a gente pensar em termos de vitória. Cai muito o rendimento da equipe. Mas tomara que o Nino entre em campo, o Arias também, e que o Fernando Diniz tenha a sabedoria de escolher o melhor zagueiro para essa partida. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!